De Gabriel Garcia Marques. Eva está dentro do seu gato. De repente ela percebeu que sua beleza havia desmoronado e doía fisicamente, como um tumor ou câncer. Ainda se lembrava do peso daquele privilégio que carregou no corpo durante a adolescência e que agora deixava cair. Sabe-se lá onde? Com o cansaço, resignado, com o gesto final de animal decadente. Era impossível continuar a suportar esse fardo por mais tempo. Esse adjetivo inútil de sua personalidade tinha que ser deixado em algum lugar. Aquele pedaço do próprio nome que, pela força da acentuação, se tornara supérfluo. Sim, a beleza teve que ser abandonada em qualquer lugar, virando mesquina em uma esquina suburbana, ou deixá-lo esquecido no armário de um restaurante de segunda classe, como um casaco velho e inútil. Ela estava cansada de ser o centro de todas as atenções, de viver assediada pelos olhares longos dos homens. À noite, quando as alfinetadas da insônia lhe prendiam as pálpebras, ela desejava ser uma mulher comum, pouco atraente. Dentro das quatro paredes do seu quarto, tudo lhe era hostil. Desesperada, ela sentiu a vigília prolongando-se sob a pele, sobre a cabeça, empurrando a febre para cima em direção à raiz dos cabelos. Era como se as suas artérias tivessem sido povoadas por minúsculos insetos quentes que, com a aproximação da madrugada, acordavam diariamente e vagavam com as suas pernas móveis, numa comovente aventura subcutânea. Aquele pedaço de barro, frutado, onde se situara sua beleza. Anatômico. Em vão ela lutou para afastar aqueles animais terríveis. E não conseguia. Eles faziam parte do seu próprio organismo. Eles estavam lá, vivos, muito antes de sua existência física. Eles vieram do coração do seu pai, que os nutriu dolorosamente em suas noites de desesperada solidão. Ou talvez tivessem entrado em suas artérias através do cordão que prendia a mãe desde o início do mundo. Não havia dúvida de que aqueles insetos não nasceram espontaneamente dentro do seu corpo. Ela sabia que eles vinham por trás, que todos aqueles que levavam seu sobrenome tinham que suportá-los, que tinham que sofrê-los, como ela, quando a insônia se tornava invencível até o amanhecer. Esses insetos foram os mesmos que pintaram aquela expressão amarga, aquela tristeza inconsolável nos rostos de seus ancestrais. Ela os vira olhando de sua existência monótona, de seu antigo retrato, vítimas dessa mesma angústia. Ainda se lembrava do rosto perturbador da sua bisavó, que da sua tela envelhecida pedia um minuto de descanso, um segundo de paz àqueles insetos que ali, nos canais do seu sangue, continuavam a atormentá-la e embelezá-la impiedosamente. Não, aqueles insetos não eram dela. Foram transmitidos de geração em geração, guardando com sua minúscula armadura todo o prestígio de uma casta seleta. Selecionar dolorosamente. Esses insetos nasceram no ventre da primeira mãe, que teve uma linda filha. Mas era necessário, urgente, travar essa herança. Alguém teve que desistir de continuar a transmitir aquela beleza artificial. De nada adiantava as mulheres de sua linhagem admirarem-se ao voltarem do espelho, se durante a noite aqueles animais faziam seu trabalho lenta e eficientemente, sem descanso, com uma constância de séculos. Já não era uma beleza, era uma doença que tinha que ser travada, que tinha que ser cortada energicamente e radicalmente. Ainda se lembrava das horas intermináveis naquela cama repleta de agulhas quentes, aquelas noites em que ela tentava
adiantara o tempo para que, com a chegada do dia, aquelas feras parassem de doer. Para que servia uma beleza assim, noite após noite, mergulhada no desespero. Ela pensava que teria sido melhor para ela ser uma mulher vulgar ou um homem, mas, não tendo aquela virtude inútil, alimentada por insetos de origens remotas que precipitavam a chegada irrevogável da morte. Talvez ela ficasse feliz se tivesse o mesmo constrangimento, a mesma feiura desolada do seu amigo tchecoslovaco que tinha nome de cachorro. Teria sido melhor para ela ser feia, ter um sonho tranquilo como de qualquer cristão. Ela amaldiçoou seus ancestrais. Eles eram os culpados por sua vigília. Eles que transmitiram aquela beleza invariável e exata, como se depois da morte as mães balançassem e renovassem as cabeças para enxertá-las no tronco das filhas. Era como se a mesma cabeça, uma só cabeça, tivesse sido transmitida, com as mesmas orelhas, com o mesmo nariz, com a mesma boca, com a sua pesada inteligência, a todas as mulheres que tiveram que irremediavelmente recebê-la como uma dor dolorosa, como uma herança de beleza. Foi ali, na transmissão da cabeça, que veio aquele micróbio eterno que, através das gerações, foi se acentuando, foi ganhando personalidade e força, até se tornar um ser invencível, uma doença incurável, que ao chegar até ela, depois de ter passado por um processo de censura complicado, não aguentava mais e era amargo e era doloroso, exatamente como um tumor, exatamente como um câncer. Era nessas horas de insônia que ela se lembrava de coisas desagradáveis, a sua delicada sensibilidade. Lembrei-me daqueles objetos que constituíam o universo sentimental onde se cultivavam aqueles micróbios desesperados, como num caldo químico. Nessas noites, com os olhos redondos abertos e maravilhados, suportava o peso da escuridão que lhe caía sobre as têmporas, como chumbo derretido. Todas as coisas dormiam ao seu redor, e do seu canto ela tentava rever, para distrair o sono, suas lembranças de infância. Mas essa memória sempre terminava com o terror do desconhecido, sempre seus pensamentos, depois de vagar pelos cantos escuros da casa, estavam cara a cara com o medo. Então a luta começou, a verdadeira luta contra 3 inimigos inabaláveis. Ela não conseguia, não, ela nunca conseguiria livrar-se do medo da cabeça. Ela teve que segurar isso com força na garganta. Tudo por morar naquela casa velha, por dormir sozinha naquele canto, longe do resto do mundo. Seus pensamentos sempre percorriam os corredores úmidos e escuros, sacudindo a poeira seca e coberta de teias de aranha dos retratos. Aquela poeira perturbadora e tremenda que caía de cima, daquele lugar onde se desfaziam os ossos dos seus antepassados. Invariavelmente ela se lembrava do menino. Ali eu o imaginei, sonâmbulo, debaixo da grama, no pátio, ao lado da laranjeira, com um punhado de terra molhada na boca. Parecia vê-lo no fundo de barro, cavando para cima com as unhas, com os dentes, fugindo do frio que lhe corria as costas, procurando a saída para o pátio por aquele pequeno túnel onde tinham colocado com os caracóis. No inverno, eu o ouvia chorar com seu chorozinho sujo de lama, perfurado pela chuva. Eu imaginei isso completo, tal como o tinham deixado há 5 anos, naquele buraco cheio de água. Eu não poderia pensar que tivesse quebrado. Pelo contrário, deve ter sido lindo navegar naquelas águas espessas, como uma viagem sem saída. Ou o vi vivo, mas assustado, com medo de se sentir sozinho, enterrado num pátio tão sombrio. Ela própria se opôs a ser deixada ali, debaixo da laranjeira, tão perto de casa. Eu estava com medo dele.
Ela sabia que nas noites em que era assombrada pela vigília, ele adivinharia. Ele voltava pelos corredores largos para pedir-lhes que o acompanhasse, para pedir-lhe que o defendesse daqueles outros insetos que comiam as raízes das suas violetas. Ele o deixaria dormir ao lado dela novamente, como quando ele estava vivo. Ela estava com medo de senti-lo ao seu lado novamente, depois de ter pulado o muro da morte. Tinha medo de roubar aquelas mãos que o menino sempre fechava para aquecer seu pedacinho de gelo. Ela queria, depois de vê-lo transformado em cimento, como a estátua do medo deitada sobre o linho, ela queria que eles o levassem embora para que ela não se lembrasse dele durante a noite. E ainda assim, eles o deixaram onde ele estava agora, imperturbado, maltrapilho, alimentando seu sangue com a lama dos vermes. E ela teve que se resignar a vê-lo retornar das profundezas da escuridão. Porque sempre, invariavelmente, ao acordar, ela começava a pensar no menino que devia estar ligando para ela do seu pedaço de terra para ajudá-lo a escapar daquela morte absurda. Mas agora, em sua nova vida atemporal e sem espaço, ela estava mais calma. Ele sabia que ali, fora do seu mundo, tudo continuava no mesmo ritmo de antes, que seu quarto ainda devia estar bem cedo pela manhã e que suas coisas, seus móveis, seus 13 livros favoritos permaneciam em seus lugares, e que em sua cama desocupada, o aroma corpóreo que agora ocupava seu vazio, como mulher inteira, estava apenas começando a desaparecer. Mas como poderia isso? Como poderia isso acontecer? Como ela, depois de ser uma mulher bonita, com o sangue cheio de insetos, perseguida pelo medo da noite total, havia saído do imenso e insone pesadelo, para agora entrar em um mundo estranho e desconhecido, onde foram eliminadas todas as dimensões? Ele se lembrou. Naquela noite, a noite do seu trânsito, estava mais frio que o normal, e ela estava sozinha em casa, atormentada pela insônia. Ninguém perturbava o silêncio, e o cheiro que subia do jardim era um cheiro de medo. O suor escorria de seu corpo, como se o sangue em suas artérias estivesse transbordando com sua carga de insetos. Queria que alguém passasse na rua, alguém que gritasse, que quebrasse aquele clima gelado. Deixe algo se mover na natureza. Deixe a terra girar em torno do sol novamente. Mas foi inútil. Nem mesmo aqueles homens imbecis que haviam adormecido debaixo da orelha dela, dentro do travesseiro, acordariam. Ela também estava imóvel. As paredes exalavam um cheiro forte de tinta fresca. Aquele cheiro forte e tão forte que você não sente com o olfato, mas com o estômago. E sobre a mesa está um relógio único que atinge o silêncio com sua máquina mortal. Tempo, 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 tempo. Ela suspirou. Tempo. Lembrou-se da morte. E ali no pátio, debaixo da laranjeira, a criança continuava a chorar com seu chorozinho do outro mundo. Ele foi para todas as suas crenças, porque não amanheceu naquele momento. Ou ele morreu de uma vez. Ela nunca acreditou que a beleza lhe custaria tantos sacrifícios. Naquele momento, como sempre, ele ainda estava sofrendo além do medo. E sob o medo, aqueles insetos implacáveis continuaram a atormentá-la. A morte agarrou-se à vida como uma aranha que a picava furiosamente, pronta para fazê-la sucumbir. Mas ela estava atrasando o último momento. As suas mãos, aquelas mãos que os homens apertavam imbecilmente, com evidente nervosismo animalesco, estavam imóveis, paralisadas pelo medo, por aquele terror irracional que vinha de dentro, sem motivo, só porque ela sabia que estava abandonada naquela velha casa. Ele tentou reagir e não conseguiu.
O medo a absorveu completamente e continuou ali, fixo, tenaz, quase corpóreo, como se ele fosse uma pessoa invisível que tivesse decidido não sair do quarto. E o que mais a preocupava era que esse medo não tinha justificativa, que era um medo, medo único, sem razão, medo, só porque. A saliva ficou espessa em sua língua. Era mortificante entre os dentes, aquela gengiva dura que grudava no céu da boca e fluía sem que ela conseguisse contê-la. Era um desejo diferente da sede, um desejo maior, que ela estava experimentando pela primeira vez na vida. Por um momento, ela se esqueceu da sua beleza, da sua insônia, do seu medo irracional. Ela mesma não sabia. Por um momento, ela pensou que os germes haviam deixado seu corpo. Ela sentiu como se eles tivessem grudado em sua saliva. Sim, isso foi tudo muito bom. Que bom que os insetos a tinham despovoado, que agora ela podia dormir. Mas era preciso encontrar um meio de dissolver aquela resina que embotava sua língua. Se eu pudesse ir até a despensa e... Mas o que estava pensando? Ela teve um choque. Eu nunca senti esse desejo. A urgência da azia enfraquecia, tornando inútil a disciplina que seguiu fielmente durante tantos anos, desde o dia em que enterraram a criança. Foi estúpida, mas senti nojo de comer uma laranja. Sabia que a criança tinha subido até as flores de laranjeira e que os frutos do próximo outono estariam inchados com a sua carne, refrescados com a tremenda frescura da sua morte. Não, eu não poderia comê-los. Ela sabia que debaixo de cada laranjeira, em todo o mundo, havia uma criança enterrada que adoçava os frutos com o limão dos seus ossos. Porém, agora ela tinha que comer uma laranja. Era o único remédio para aquela borracha que a sufocava. Era bobagem pensar que a criança estava dentro de uma fruta. Ela aproveitaria aquele momento em que a beleza parasse de machucá-la para chegar à despensa. Mas não foi estranho? Foi a primeira vez na vida que ela realmente quis comer uma laranja. Ela ficou feliz. Feliz. Ah, que prazer! Como uma laranja. Ela não sabia por quê, mas nunca teve um desejo mais imperativo. Ela se levantava feliz por voltar a ser uma mulher normal. Cantando alegremente, ela chegava à despensa, cantando alegremente, como uma mulher recém-nascida. Eu até chegava ao pátio e... Sua memória foi repentinamente interrompida. Ela lembrou que havia tentado se levantar e que não estava mais na cama, que seu corpo havia desaparecido, que seus 13 livros favoritos não estavam mais lá e que ela não era mais ela mesma. Agora ela estava incorpórea, flutuando, vagando pelo nada absoluto, convertida num ponto minúsculo e amorfo, sem direção. Ela não soube especificar o que aconteceu. Eu estava confusa. Ela só teve a sensação de que alguém a empurrou do topo de um penhasco e nada mais. Mas agora ela não sentiu nenhuma reação. Ela se sentiu convertida em um ser abstrato, imaginário. Ela sentiu como se tivesse se tornado uma mulher desencarnada. Algo como se ela tivesse subitamente entrado naquele mundo elevado, desconhecido, dos espíritos puros. Ela estava com medo, novamente. Mas era um medo diferente do momento anterior. Não era mais o medo da criança chorar. Foi um terror para o estranho, para o misterioso e desconhecido do seu novo mundo. E pensar que depois de tudo isso aconteceu de forma tão inocente, com tanta ingenuidade da parte dela, o que ela diria à mãe quando chegasse em casa e descobrisse o que havia acontecido? Começou a pensar no alarme que os vizinhos dariam quando abrissem a porta do seu quarto e descobrissem que a cama estava vazia, que as fechaduras não tinham sido mexidas, que ninguém tinha conseguido entrar ou sair
E ainda assim ela não estava lá. Ela imaginou o gesto desesperado da sua mãe, procurando-a pela sala, fazendo conjecturas, perguntando-se o que teria sido daquela menina. A cena estava clara para ela. Os vizinhos apareciam e começavam a fazer comentários, alguns maliciosos, sobre o seu desaparecimento. Cada pessoa pensaria de acordo com sua maneira particular de pensar. Cada uma tentava dar a explicação mais lógica, pelo menos a mais aceitável, enquanto a mãe corria pelos corredores da mansão, desesperada, chamando-a pelo nome, e ela estaria lá. Ela contemplava o momento, detalhe por detalhe, desde o seu canto, desde o teto, desde as frestas da parede de qualquer lugar, do ângulo mais favorável, blindado no seu estado incorpóreo, na sua inespacialidade. Pensar nisso a deixou desconfortável. Agora ela percebeu o erro. Não pude dar nenhuma explicação, esclarecer nada, consolar ninguém. Ninguém ser vivo poderia ser informado de sua transformação. Agora, talvez a única vez em que precisou deles, ela não teria boca, braços, para que todos soubessem que ela estava ali, no seu canto, separada do mundo tridimensional por uma distância intransponível. Em sua nova vida, ela ficou isolada, totalmente impedida de captar sensações. Mas a cada momento algo vibrava nela, um tremor que a percorria, inundando-a, tornando-a consciente daquele outro universo físico que se movia fora do seu mundo. Ela não ouviu, não viu, mas conhecia aquele som e aquela visão. E ali no auge do seu mundo superior, ela começou a saber que uma atmosfera de angústia a rodeava. Foi apenas um segundo, de acordo com o nosso mundo temporal, que a transição ocorreu, de modo que só agora ela estava começando a conhecer as modalidades, as características do seu novo mundo. Uma escuridão absoluta e radical girava em torno dela. Quanto tempo duraria essa escuridão? Ela teria que se acostumar com eles para sempre? Sua angústia aumentou em concentração ao saber que estava mergulhada naquela névoa espessa e impenetrável. Estaria ela no limbo? Ela estremeceu. Ela se lembrou de tudo que já tinha ouvido falar sobre o limbo. Se ela realmente estava ali, ao seu lado, flutuavam outros espíritos, puros de crianças que morreram sem batismo, que já morriam há 1000 anos. Ela tentou procurar nas sombras a vizinhança daqueles seres que deviam ser muito mais puros, muito mais simples que ela. Completamente isolada do mundo físico, condenada ao sonambulismo e à vida eterna. Talvez o menino estivesse perseguindo uma saída para alcançar seu corpo. Mas não. Por que eu estaria no limbo? Ele morreu? Ela morreu. Não. Foi simplesmente uma mudança de estado, uma transição normal do mundo físico para um mundo mais fácil e descomplicado, no qual todas as dimensões foram eliminadas. Agora eu não precisava mais sofrer com aqueles insetos subcutâneos. Sua beleza havia desmoronado. Agora, naquela situação alimentar, ela poderia ser feliz, embora não completamente feliz, porque agora seu maior desejo, o desejo de comer uma laranja, havia se tornado irrealizável. Era a única coisa que ela ainda gostaria de ter em sua primeira vida, para satisfazer a urgência da acidez que persistiu mesmo após o trânsito. Procurou orientar-se para chegar à despensa e até sentir a companhia fresca e azeda das laranjas. Foi então que descobriu uma nova modalidade do seu mundo. Estava em toda parte da casa, no pátio, no telhado, até na laranjeira do próprio menino. Estava em todo o mundo físico além. E ainda assim não estava em lugar nenhum. Ela ficou inquieta novamente. Ela havia perdido o controle sobre si mesma.
Agora ela estava sujeita a uma vontade superior. Ela era um ser inútil, absurdo, inútil. Sem saber por que, ela começou a ficar triste. Ela quase começou a sentir nostalgia pela beleza dela, por aquela beleza que ela totalmente desperdiçou. Mas uma ideia suprema a reanimou. Não ouvi dizer que os espíritos puros podem penetrar qualquer corpo à vontade. Afinal, o que perdi tentando? Tentou lembrar quais dos moradores da casa poderiam ser submetidos ao teste. Se conseguisse atingir seu objetivo, ficaria satisfeita. Poderia comer a laranja. Ela se lembrou. Naquela época, o pessoal de serviço geralmente não estava lá. Sua mãe ainda não havia chegado. Mas a necessidade de comer uma laranja, agora aliada à curiosidade de se ver encarnada num corpo diferente do seu, obrigou-a a agir o mais rapidamente possível. Mas não havia ninguém lá para a encarnar. Foi um motivo devastador. Não havia ninguém em casa. Ela teria que viver eternamente isolada do mundo exterior, no seu mundo adimensional, sem poder comer a primeira laranja. E tudo por bobagem. Teria sido melhor continuar suportando aquela beleza hostil por mais alguns anos e não ser anulado para sempre, inutilizada como uma fera derrotada. Mas já era tarde demais. Ela iria se retirar, desapontada, para uma região distante do universo, para uma região onde pudesse esquecer todos os seus desejos terrenos passados. Mas algo a fez desistir abruptamente. Na sua região desconhecida, abriu-se a promessa de um futuro melhor. Sim, havia alguém na casa em quem ela poderia reencarnar. O gato, o gato, o gato. Então ela hesitou. Foi difícil resignar-se a viver dentro de um animal. Ela teria pele macia e branca, e grande energia estaria concentrada em seus músculos para pular. À noite eu sentia seus olhos brilharem na sombra como duas brasas verdes, e teria dentes brancos e afiados para sorrir para a mãe de coração felino com um sorriso largo e bom de animal. Mas não poderia ser. De repente ela se imaginou dentro do corpo do gato, andando novamente pelos corredores da casa, manejando 4 patas incômodas e aquela cauda se movendo solta, sem ritmo, alheia à sua vontade. Como seria a vida com aqueles olhos verdes luminosos? À noite ela ia miar para o céu para que este não derramasse seu cimento lunar no rosto da criança, que estaria de bruços bebendo o orvalho. Talvez na sua situação de gato, você também sinta medo. E talvez, afinal, ela não conseguisse comer a laranja com aquela boca carnívora. Um resfriado vindo daí mesmo, nascido no nariz do seu espírito, tremeu em sua memória. Não foi possível encarnar no gato. Tinha medo de um dia sentir no palato, na garganta, em todo o seu organismo quadrúpede, a vontade irrevogável de comer um rato. Provavelmente quando seu espírito começar a povoar o corpo do gato, ela não sentirá mais vontade de comer uma laranja, mas sim a vontade nojenta e viva de comer um rato. Ela estremeceu a imaginá-lo preso entre os dentes após a caçada. Ela o sentiu lutar em suas últimas tentativas de fuga, tentando se libertar para chegar novamente à sua caverna. Não, tudo menos isso. Era preferível permanecer ali, para sempre, naquele mundo distante e misterioso dos espíritos puros. Mas foi difícil resignar-se a viver esquecida para sempre, porque ela tinha vontade de comer um rato. Quem teria precedência nessa síntese entre mulher e gato? Prevaleceria o instinto animal primitivo do corpo, ou a vontade pura da mulher? A resposta foi clara, cristalina. Não havia nada a temer. Ela encarnaria no gato e comeria a laranja desejada. Além disso, seria um ser estranho,
um gato com a inteligência de uma bela mulher. Ela voltaria a ser o centro de todas as atenções. Foi então pela primeira vez que ela compreendeu que a sua vaidade de mulher metafísica prevalecia acima de todas as suas virtudes. Como um inseto quando coloca as antenas em guarda, ela direcionou sua energia pela casa em busca do gato. Naquela hora, ele ainda devia estar no fogão, sonhando que iria acordar com um talo de valeriana entre os dentes. Mas não estava lá. Procurou novamente, mas não encontrou o fogão. A cozinha não era a mesma. Os cantos da casa lhe eram estranhos. Já não eram aqueles cantos escuros cheios de teias de arame. O gato não estava em lugar nenhum. Procurou nos telhados, nas árvores, nos canais, debaixo da cama, na despensa. Ela achou tudo confuso, onde pensou que encontraria, mais uma vez, os retratos dos seus antepassados, encontrou apenas uma garrafa de arsênico. A partir daí, ela encontrou arsênico pela casa, mas o gato havia desaparecido. A casa já não era a mesma de antes. O que aconteceu com as suas coisas? Por que seus 13 livros favoritos estavam agora cobertos por uma espessa camada de arsênico? Lembrou-se da laranjeira no pátio. Ela procurou e tentou encontrar o menino novamente em seu poço, mas a laranjeira não estava no seu lugar, e o rapaz já não era mais do que um punhado de arsênico e cinzas debaixo de uma pesada plataforma de betão. Agora ela estava definitivamente dormindo. Tudo era diferente, e a casa tinha um cheiro forte de arsênico. Chegava ao nariz como se viesse do fundo, dos fundos de uma farmácia. Só então ela entendeu que já haviam se passado 3.000 anos desde o dia em que ela teve vontade de comer a primeira laranja.